Vamos abrir o texto sagrado, irmãos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós estamos no capítulo de número 11. E nesta manhã nós vamos considerar a porção que vai do verso 11 ao verso de número 24. Epístola aos Romanos, capítulo 11, do verso 11 ao verso de número 24. Se já leu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você deve lembrar que Lewis nos mantém em suspense por mais da metade do livro. E ele faz isso através de seus personagens humanos. Os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva são crianças e por isso elas não entendem tudo de uma vez. Não sabem ao certo como chegaram a Nárnia, não sabem nada sobre Aslan, não sabem por que foram parar em uma terra onde sempre é inverno e nunca Natal. E eu acho que nós podemos nos relacionar com elas às vezes. Porque nem sempre nós entendemos tudo o que está nos acontecendo. Na verdade, às vezes temos mais perguntas que respostas. Por que comigo, Senhor? Por que agora? Como é que eu saio dessa? O que será que Deus está fazendo agora? Se é como você se encontra nesta manhã, eu quero lembrá-lo de algo muito importante. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que não tenhamos todas as respostas do mundo, e ainda que muitas vezes fiquemos confusos e perdidos diante das circunstâncias da vida, os crentes podem descansar no Senhor. Nosso Deus não perdeu o controle. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. E certamente Ele cuidará de seu povo. É o que vemos nesta porção. E para começar, eu quero ler com vocês só o verso 11, parte A. Romanos, capítulo 11, verso 11 também, parte A. O texto inspirado registra novamente e pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, queremos lembrar do que disse o salmista: que as palavras da minha boca enquanto pregador e que o meditar de nossos corações enquanto ouvintes te sejam agradáveis nesta manhã. Nós dependemos da assistência de Teu Espírito e por isso nós te oramos em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Que Israel tropeçou no Evangelho é um fato, irmãos. Ninguém vai discutir por isso. O apóstolo já nos disse recentemente, algumas vezes, Israel tropeçou em Cristo, ignorou a justiça que vem de Deus, rejeitou os braços estendidos do Senhor, desprezou a graça que lhes foi oferecida no Evangelho. É ponto pacífico. E os primeiros leitores de Romanos sabiam disso. No entanto, eles ainda tinham perguntas.
E o apóstolo as antecipa aqui outra vez. Até quando Israel vai permanecer caída? Será que ela tropeçou para nunca mais se levantar? Ou há alguma esperança? Talvez tenhamos perguntas semelhantes sobre os próprios israelitas ou sobre familiares e amigos que um dia foram parte do povo visível de Deus. Eles se foram para nunca mais voltar? Não há esperança para os filhos, para os pais, para os familiares e amigos que se afastaram do Evangelho e da Igreja de Cristo? Essa é a grande mensagem do texto. Israel tropeçou, os crentes podem tropeçar. Mas como entendemos isso? Como explicamos este movimento? E talvez mais importante do que tudo, como respondemos, nós os que ficamos? Como respondemos ao afastamento daqueles que se foram? O apóstolo nos sugere algumas coisas aqui. Primeiramente, entendam o caminho da salvação. Versos 11 e 12. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Vamos tentar acompanhar o raciocínio do apóstolo. É assim que nós lemos epístolas, dando atenção ao pensamento inteiro. Algumas pessoas podem tropeçar e até morrer por isso, acontece. Outras, no entanto, tropeçam e imediatamente se levantam. É o que Paulo deseja para o povo, para os judeus. Seja como for, ele nos diz, por causa da transgressão deles, ou por causa do tropeço dos judeus, veio salvação para os gentios. Vocês se lembram das viagens missionárias do apóstolo? Em pelo menos 4 ocasiões no livro de Atos, Lucas nos conta que o evangelho chegou aos gentios, porque os judeus o rejeitaram na pregação do apóstolo. E agora Paulo pensa, se a transgressão dos judeus significa riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Percebam, ele não está só lamentando a queda de Israel. Paulo está torcendo por sua restauração. E, na verdade, pela reunião de todo o povo de Deus. Se o tropeço de Israel resultou em salvação para os gentios, quão maravilhoso será contemplar a plenitude do povo de Deus. A reunião de judeus e gentios em Cristo Jesus. Até lá, o apóstolo se concentra em seu ministério, no que está em suas mãos para fazer. Versos 13 e 14. Ele escreve: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério,
na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo não tinha dúvida sobre o seu ministério. Ele havia sido chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios, aos estrangeiros. E a esse ministério ele se dedicou por toda a sua vida. Ainda assim, notem, ele jamais esqueceu de seu próprio povo. Ele pregava e servia os gentios, na esperança de que alguns judeus fossem salvos. Como, pastor? Ciúme. O Dr. John Stott explica o termo. Se o que estamos desejando é uma coisa ruim, ou se ela pertence a outro e nós não temos o direito de possuí-la, então o que sentimos é inveja, e isso é pecado. Mas se a coisa desejada é em si algo bom, uma bênção de Deus, o que significa que todo o seu povo pode desfrutá-la, então cobiçá-la e ter ciúme de quem a possui não é de forma alguma um sentimento indigno. Esse era o caso aqui. O apóstolo queria que os judeus desejassem viver o que os gentios já viviam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De novo, irmãos, quão maravilhoso seria isso? Pois, versos 15 e 16, se a rejeição deles, dos judeus, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. É o que Paulo mais deseja para o seu próprio povo, para os judeus. E se a rejeição deles trouxe a reconciliação dos gentios, o que não poderia acontecer se os judeus ressuscitassem na fé? Podem os judeus se arrepender? Será que eles podem voltar à vida espiritual? Claro que sim. Se Deus quiser. E essa é a esperança do apóstolo. Se parte da massa é consagrada a Deus, todo o restante pode ser santo. E se a raiz é santa, seus ramos também poderão ser santos. Será que nós desfrutamos esta mesma esperança, gente? É assim que você olha para a sua casa, irmão? É assim que nós olhamos para a nossa igreja local? Eu sei que o cenário nem sempre é dos melhores. São filhos que se afastaram do Evangelho, são pais que esfriaram na fé, são irmãos que, tendo sido fervorosos no passado, se acham apáticos e completamente indiferentes. O que foi que aconteceu? Vocês nunca se perguntaram por que os crentes de meia idade não estão mais tão envolvidos com a igreja local? E por que muitos jovens se gastam na busca pelo sucesso financeiro, mas pouquíssimos se doam na busca pelo crescimento no Evangelho? É desanimador às vezes. Mas há esperança, irmãos.
Você me pergunta, pastor, onde está a esperança? E eu te digo, a partir deste texto, em Deus, que pode ressuscitar dentre os mortos. A imagem que o apóstolo emprega para falar da possível salvação dos judeus é esta: vida dentre os mortos. E segundo os estudiosos, ela vem daquela visão de Ezequiel do vale dos ossos secos. Se lembram dela? Estando entre os exilados na Babilônia e conjecturando sobre o futuro do povo de Deus, o profeta teve uma visão e ouviu do Senhor: Filho do homem, estes ossos podem tornar a viver? E o profeta respondeu: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então o Senhor lhe disse: profetize e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não foi o que aconteceu também com Lázaro, quando este já estava morto? Se lembram do episódio? O apóstolo João nos conta que Jesus chegou diante do sepulcro e disse aos que estavam presentes: removam a pedra. Com alguma relutância, eles o fizeram. E então o Salvador, com a autoridade que tinha e que tem, a de Deus, ele disse a Lázaro: Lázaro, venha para fora. Não foi uma pergunta, não foi uma sugestão, foi uma ordem do Deus Todo-Poderoso. É aqui que está a nossa esperança, irmãos. Nosso Deus não mudou, amigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e por isso creia. Ele pode trazer seus filhos de volta, Ele pode salvar os seus pais, Ele pode trazer os nossos amigos e familiares que já não estão mais conosco. E a propósito, este é o avivamento pelo qual nós deveríamos buscar. Nós não precisamos de tremedeiras, de profetadas e de ilusionismo, irmãos. Chega disso. Nós precisamos mesmo é do Espírito Santo soprando vida espiritual no coração das pessoas a quem mais amamos. Esse avivamento eu quero. Esse é o milagre pelo qual nós deveríamos orar sem cessar. Sim, podemos orar pela cura física. E sim, nós podemos orar pelo sucesso financeiro, mas acima de tudo, nós deveríamos orar por vida espiritual, pelo novo nascimento, pela restauração dos nossos amigos, irmãos e familiares que se afastaram. Para além de crer em Deus e orar por isso, nossa parte, segundo este texto, é dedicar-nos ao que recebemos do Senhor. Vocês viram isso? Paulo se apresenta abertamente como apóstolo aos gentios. E por toda a vida ele se dedicou incansavelmente a esse ministério. Pense em quantas igrejas este homem não plantou entre os gentios no livro de Atos. Ou lembre-se das muitas pregações que ele fez nas mais diversas cidades, quase sem nenhuma anotação. Sabe o que significa? Dedicação. Aqui estava um homem que se dedicou integralmente ao que recebeu de Deus. Ser apóstolo aos gentios. No entanto, como lemos aqui, ele nunca esqueceu de seu povo, dos judeus. Por que não aprendemos com ele? Jovem, você deve se dedicar aos estudos.
Homem, mulher, você deve se dedicar ao trabalho. Mas que jamais se esqueça dos seus. Do que vai nos adiantar ser um sucesso lá fora se somos um fracasso em casa? Que não sejamos educados com clientes e colegas de trabalho e brutos, como esposa, esposo e filhos. Que não sejamos materialmente ricos e espiritualmente paupérrimos. Que não sejamos super eficientes com computadores, projetos e realizações lá fora. E super debilitados na fé, no conhecimento da Escritura, na dedicação ao Senhor, no serviço ao seu povo. Será que você me entende? Pastor, mas como é que eu posso viver isso? Me dedicar ao Senhor integralmente, àquilo que Ele me confiou, sem perder outras coisas. Eu acho que nós temos uma dica nas imagens que o apóstolo emprega ao final do verso 16. Vocês viram isso? Ele falou da parte da massa que é consagrada ao Senhor e que termina por santificar todo o restante. Ele falou da raiz que de alguma maneira abençoa todos os seus ramos. Essa é a nossa parte, gente, é o que nos cabe. Entenda, nós não temos como garantir a salvação dos nossos. Nós não podemos operá-la. Mas nós devemos trabalhar por ela. Santificar nossas casas e igreja, plantando a palavra de Deus constantemente na mente e nos corações dos que nos ouvem. Como o próprio Paulo disse em outro lugar, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sigamos pregando e ensinando a palavra de Deus. Sigamos regando este ensino com muita oração e sigamos dependendo de Deus, que dará o crescimento, nos dará a vida espiritual no seu tempo e para a sua própria glória. É o que nos cabe, irmãos. Certo, pastor, mas como explicamos o tropeço de Israel? Mais importante ainda, como respondemos ao tropeço de Israel e ao tropeço de tantos crentes que conhecemos, que já não estão mais conosco? O apóstolo sugere, em segundo lugar, não se gloriem contra eles. Versos 17 e 18. Paulo escreve: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. A oliveira, assim como a vinha, foi bastante empregada no Antigo Testamento para representar o povo de Deus, Israel.
O fato novo aqui é que este povo de Deus agora é feito de judeus e gentios. O que aconteceu? Como foi que se deu essa união? Alguns ramos foram cortados, diz Paulo. Ou seja, são os judeus que tropeçaram no evangelho e rejeitaram a graça. E você, sendo oliveira brava, foi enxertado, isto é, os gentios, que por causa da rejeição dos judeus, ouviram e responderam com fé ao evangelho. De novo, é o que vemos no livro de Atos, várias vezes, e foi o que Paulo acabou de nos ensinar. Certo, pastor? Mas como é que este crente gentil, estrangeiro, deve se comportar? Como é que ele responde ao afastamento dos judeus? Paulo explica aqui. Agora que participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Paulo certamente tinha alguma informação privilegiada aqui. Algo está acontecendo na igreja de Roma e ele sabe disso. Talvez os crentes gentios estejam diminuindo os crentes judeus, que parecem ser a minoria. Ou quem sabe, influenciados pelo espírito da época do Império Romano, crentes gentios e judeus agora desprezem os judeus. Qualquer que seja a situação, a exortação do apóstolo para os crentes de Roma é: não se gloriem contra esses ramos. Por que não, Paulo? Porque não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Sabe o que significa? O povo de Deus não começou com gentios. O povo de Deus começou com os judeus. Sabendo que alguém ainda podia objetá-lo, o apóstolo continua, versos 19, 20 e 21. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Mas Paulo, os ramos dos judeus foram cortados para que eu, um gentio, fosse enxertado na oliveira de Deus. Sim, você está certo. Mas qual é o motivo para o orgulho? Se Israel caiu por causa da incredulidade, você só permanece de pé pela fé, não é pelo seu esforço, por sua própria força. Então, em vez de bater a mão no peito e se sentir e se apresentar como forte e capaz, tema. Se Israel caiu, você também pode cair. Tu se dá conta disso? Você pensa sobre isso? Então por que é que você se julga superior ao irmão que caiu em pecado?
Por que é que você se apresenta diante das pessoas como se fosse mais sábio e mais forte que os demais? Não! Por natureza, amigo, você não é em nada melhor do que Pedro, que negou Jesus. Você não é em nada melhor do que Davi, que tomou a esposa de outra pessoa. Você não é em nada melhor do que os israelitas, que rejeitaram a Cristo e tropeçaram na graça. Então, tenha juízo. Da próxima vez que ficar sabendo que um irmão entre nós caiu, ou que tomar conhecimento sobre uma pessoa que se afastou do Evangelho, leva a mão na boca. E dobre os joelhos. Em vez de falar, ore. E em vez de bater a mão no peito e se sentir a pessoa mais forte do mundo, trema os joelhos e tema. Porque você é capaz de fazer e viver o mesmo. De talvez fazer e viver bem pior. Se quer se gloriar em alguma coisa, não se glorie na própria força, não se glorie no próprio desempenho, se glorie na graça do Senhor. Vocês viram, nós somos oliveira brava, gente. E por pura graça, Deus nos colocou em sua oliveira cultivada. E de modo semelhante, o apóstolo está dizendo, nós só permanecemos nesta oliveira cultivada pela graça. Não é pelas obras. A graça é o maior antídoto que temos contra o orgulho do coração. Nós somos pecadores. E se fazemos uma leitura séria da Bíblia, nós nos deparamos com o espelho da lei de Deus o tempo todo. E não tem uma vez que eu não me ache em falta. Nada merecemos, irmãos, a não ser juízo de Deus. Tudo recebemos, perdão, salvação e família, por pura graça de Deus. E é só se estivermos nesta graça que permanecemos de pé diante dos desafios da vida cristã. Nós só não caímos, só não nos desviamos, só não tropeçamos, porque Deus nos sustenta por pura graça. Nos gloriemos, sim, somente na graça soberana do nosso Deus. Ah, se não fosse a graça. Antes de prosseguirmos para a última divisão do texto, me permitam uma palavra sobre Israel. Afinal, é sobre quem Paulo está falando aqui também. Por um lado, como crentes, nós não devemos adorar Israel como tantos hoje em dia fazem. Os ramos de Israel foram cortados da oliveira do Senhor. E atualmente o povo de Deus não é feito de uma nação. O povo de Deus é uma oliveira multiétnica,
feita de pessoas, tribos, povos e línguas diferentes. É a este povo, é a igreja de Cristo, que o Novo Testamento chama de o novo Israel de Deus. Este é o nosso povo. É o povo de Deus. Por outro lado, no entanto, nós devemos muito respeito a Israel. E é o que Paulo está nos doutrinando aqui. Porque o povo de Deus não nasce nos ramos enxertados. Eles nascem, ou ele nasce, na raiz plantada por Deus. E a raiz do povo de Deus na Bíblia é Israel. A história de Israel, em um sentido, também é a nossa história. A Bíblia de Israel é a nossa Bíblia. Então, vamos cultivar uma posição equilibrada. Nem adoração, nem desprezo, irmãos. Respeito e misericórdia. Que Deus os salve. Como também desejamos a salvação de todos os outros povos da terra. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Como respondemos à rejeição dos que se afastam do Evangelho? Uma última sugestão do apóstolo. Considerem a bondade da salvação. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Vejam, é um chamado à consideração do caráter do nosso Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, não só considerem aqueles que caíram. Não só falem de quem se afastou do Evangelho, não. Voltem-se para Deus. E considerem o caráter dele. Sim, ele cortou alguns ramos. Os ramos que o rejeitaram, o que significa que ele foi justo, fiel ao seu caráter e às sanções da aliança. Mas vejam, Deus tem sido tão bom conosco. De diversas maneiras, especialmente ao nos enxertar em sua oliveira cultivada por pura graça. Considerem isso, considerem essa bondade, pensem sobre ela, e mais, permaneçam nela, porque de outra forma, como judeus, vocês podem ser cortados. Essa é a palavra de Paulo para os crentes gentios. Mas talvez eles continuem se perguntando, e Israel? O que vai acontecer com este povo? Paulo nos dá parte da resposta nos versos 23 e 24. E quanto a eles, aos judeus, se não continuarem na incredulidade, isso é chave, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados,
pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Quando alguém te perguntar sobre o futuro de Israel, leia esse texto. Eis o futuro de Israel. Se os israelitas se arrependerem de seus pecados, e se crerem com fé salvadora no Messias enviado por Deus, eles serão enxertados na oliveira de Deus, no povo de Deus. É simples. E para quem julga impossível, o apóstolo diz: lembrem-se, Deus é capaz de fazê-lo. E para Paulo parece uma tarefa até mais fácil, porque ele diz: se vocês são oliveira brava e foram enxertados de maneira sobrenatural aqui, quanto mais os judeus, que já foram parte da oliveira cultivada por Deus. Cuidem, gentios, e creiam, se por bondade Deus pode enxertá-los em sua oliveira, e também pode cortá-los se vocês não permanecerem nela. Por bondade também, o Senhor pode colocar os israelitas outra vez no meio de seu povo. Você crê nisso, irmão? Você realmente crê que Deus pode salvar qualquer um? Crê nisso? Então me responda, por que nós somos tão tímidos na evangelização? Por que pregamos tão pouco? Por que nos acovardamos em tantas ocasiões? Nós cremos nisso. Eu sei que cremos. Mas talvez estejamos pecando no que Paulo aponta aqui. Nós não consideramos a bondade de Deus o bastante, gente. Nós não paramos para pensar seriamente sobre a salvação que recebemos. Parece que ficou para trás e que virou coisa pouca, comum, banal. Raramente a gente para pensar na bondade de Deus que nos enxertou em sua oliveira. Mas deixa eu te ajudar nessa manhã. Onde é que você estava antes do Evangelho? Você ainda se lembra disso? E onde você estaria não fosse o Evangelho? Estaria aqui? Teria a família que tem? Teria se libertado de todos os vícios e pecados que teve? E se não tivesse sido achado pela graça de Deus, como seria tua eternidade sem Deus? Você para pensar nisso. Essas mesmas perguntas pesam sobre as pessoas com quem vivemos de segunda a sexta. Lá na tua escola, lá no meu prédio, onde eu vivo, lá no teu trabalho. Sem o Evangelho, as pessoas continuam sob a ira de Deus, o que significa que estão rumando para o inferno.
Como é que tu não vai pregar? Como é que eu vou ficar calado? Pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo da resposta, eu tenho medo de não me responderem, eu tenho medo se as pessoas vão me ouvir ou não. Se lhe conforta, eu tenho os mesmos sentimentos. Mas a questão não é esta, irmãos. A questão não é nossa capacidade de pregar. Não é a capacidade da pessoa de ouvir. A questão é a capacidade de Deus de salvar todos os que lhe pertencem. Você ouviu isso? Deus é capaz de enxertá-los na sua oliveira. Ele foi capaz de salvar a Saulo e transformá-lo em Paulo. Olha para a tua vida. Ele foi capaz de te encontrar, de te salvar e de te fazer uma nova criatura. Por que você acha que ele mudou? Prega o Evangelho. E confia em Deus. Eu sentei para conversar e orar com um irmão durante a semana. E em dado momento da conversa ele disse: pastor, eu resolvi não mais perder oportunidades de pregação. E eu vou me arriscar a pregar nas situações mais inusitadas. E aí ele me contou um caso. O camarada bateu no carro dele no trabalho e deu linha. Só que ele é muito inteligente e viu pelas câmeras quem foi. E teve a coragem de ligar para o cara. Fulano, eu vi pelas câmeras que você bateu na lateral do meu carro. Sabe o que aconteceu? O cara soltou os cachorros nele. E em segundos ele tomou uma decisão acertada. Ele pensou: o cara não vai me pagar de todo jeito, mas ele vai ter que me ouvir pregando o Evangelho. Ele disse: camarada, tá bom, tudo bem, você não vai me pagar não, mas eu quero que você me escute por 2 minutos. Nessa história aqui, um de nós está errado. Ou você, ou eu. Mas diante de Deus, não sei se você sabe, nós dois somos pecadores. E a conta que acumulamos diante dele, não temos como pagar, porque ele é santo e puro. E foi por isso que ele nos enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, deixa eu resumir. O carro você não precisa pagar, não. Mas para ter sua conta quitada diante de Deus, você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Desligou o telefone, vida que segue. Só Deus sabe o que vai acontecer com este pecador. Mas a verdade é, nós precisamos nos arriscar mais. Precisamos conhecer bem o Evangelho e saber articulá-lo em segundos. Pum! E partir. De modo semelhante, queridos, nós precisamos permanecer na bondade de Deus, se queremos provar que de fato somos parte da oliveira cultivada do Senhor. Ou vocês não leram o que eu li? Bondade de Deus para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O sinal da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, se lembram disso?
E ela tinha um propósito duplo. O sinal comunicava ao crente que ele havia sido cortado do mundo e consagrado a Deus. E também comunicava ao crente o seguinte: caso você falhe na fidelidade aos termos da aliança, você também pode ser cortado das bênçãos e do povo de Deus. O sinal mudou, mas a seriedade da aliança não. Se não permanecermos na bondade de Deus, isto é, na dependência de sua graça, na vida de sua graça, na luta contra o pecado, nós seremos cortados das bênçãos do Senhor e possivelmente do povo do Senhor. É aqui que entra o que chamamos de disciplina eclesiástica. E a gente precisa lembrar disso. Ninguém é obrigado a se tornar membro desta igreja. Mas nossa igreja também não é obrigada a receber, aceitar ou tolerar qualquer um que não queira viver sob os termos da aliança de Deus. Por mais difícil que seja, a disciplina tem o propósito de proteger a pureza da igreja e de fornecer segurança aos crentes que querem permanecer na bondade do Senhor. E eu espero que este seja o seu caso. Eu realmente espero que você esteja pensando sobre isso. E que antes de ser cortado das bênçãos de Deus e do povo de Deus, você se arrependa de seus pecados e volte a viver na bondade do Senhor. Irmão, pense logicamente. Que pecado é melhor do que a graça? Que outro Deus fez por você o que Cristo realizou na cruz? Ou você não se lembra mais? O Salvador assumiu o nosso lugar na cruz diante da justiça de Deus. E ali ele foi cortado, esmagado temporariamente com a justiça divina. A ira de Deus que deveria cair sobre os nossos pecados, caiu de uma vez só sobre o Salvador que nenhum pecado tinha. Ele fez isso para nos colocar na oliveira cultivada de Deus. Como não vamos valorizar o sacrifício do Redentor? Pense nisso na próxima vez que uma tentação surgir diante de você. E lembre-se disso em todos os momentos em que lhe faltarem respostas. Eu não entendo tudo. Você entende o mais importante. Voltando a Nárnia para concluir. As crianças não entendem tudo de uma vez. Estão cheias de perguntas, levantam muitos questionamentos. Mas quando ouvem o nome de Aslan pela primeira vez, algo surge em seus corações. Lewis narra a cena assim. Talvez alguma vez tenha lhe acontecido de, em um sonho, alguém dizer algo que você não compreende, mas naquele momento tem a sensação de haver um significado enorme. Seja aterrorizante, que transforma o sonho em um pesadelo, ou seja encantador, que torna o sonho tão lindo, que você se lembra dele por toda a vida.
Daquela vez foi assim. Diante do nome de Aslan, cada criança sentiu algo saltar dentro de si. Edmundo teve uma sensação de horror misterioso. Pedro sentiu-se repentinamente corajoso e aventureiro. Susana sentiu como se uma frase musical agradável tivesse acabado de flutuar à sua frente. E Lúcia teve a sensação que temos quando despertamos de manhã e nos damos conta que é o começo das férias. Você já viveu algo parecido? Você ainda se lembra do que sentiu quando ouviu pela primeira vez com fé salvadora sobre o nome, a pessoa e a obra de Jesus Cristo? Talvez isso esteja acontecendo agora. Se é o caso, dobre-se diante do Rei e Salvador Jesus Cristo. Confesse a sua necessidade dele. E seja inserido por ele na oliveira cultivada e amada por Deus de modo especial. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e tenha um tempo para responder àquilo que você ouviu de Deus nesta manhã.